Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho aí? O áudio está tranquilo? Beleza. Um chat aí. Marcelo deu boa noite, Estevam também. Então tá show. Vamos lá, gente. Queria também me desculpar por semana passada, né? Que semana passada deu um problema no computador, não sei o que aconteceu. Não sei se entrou algum vírus, alguma coisa do tipo e travou mesmo o computador, né? Que eu ia falar de PG, ó, semana passada, né? Mas aí não tem problema não. A gente fala sobre PG agora, né? Isso aí, revisão hoje. A gente fala um pouquinho de PG, né? Que eu acabei não falando semana passada, e ele deu uma lista lá, né? Eu não sei se a gente chegou a fazer, né? Porque só confirmem para mim. Essa lista aqui a gente não fez, né? Porque olha só, eu estava esperando que ele abrisse uma aba aqui, né? E botasse alguma lista de revisão, né? Mas aí, na verdade, eu tenho essa lista aqui que tem só PA e PG, né? Tá vendo? Essa lista aqui só de PA e PG, tá? E aí eu pensei em fazer essa lista com vocês, para a gente reforçar bem PA e PG, tá? Além de falar de PG um pouquinho também, que eu queria só citar uma coisa no PG também que eu acabei não falando semana passada. Pera aí. Boa noite, Robson, beleza? Tá, gente? E aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, nessas anteriores, né, nessas semanas anteriores, a gente pode tirar alguma dúvida também, né? Eu acredito assim que a matéria mais complicada mesmo é essa PA e PG, né? E talvez função exponencial logaritma também, um pouquinho, né? Mas assim, eu vou perguntando a vocês, gente, vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui? Se tiver, a gente vai lá dar uma olhadinha e tira essa dúvida, beleza? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma coisa aí também. Eu nem apertei aqui materiais e ferramentas, gente. A gente pode apertar aqui, né, e ver se tem alguma coisa, né? Desculpa. Talvez tenha aqui em avaliações, tem avaliações anteriores. Não tem, né? Olha que legal. Tá? Então, tá tranquilo, gente? Vocês preferem de outro jeito? Se vocês preferem de outro jeito, a gente faz de outro jeito, tá? Só vocês falarem aí. Ok? Pode falar ou pode escrever no chat mesmo, que a gente vai, né, construindo junto aqui a revisão. Beleza? Tá tranquilo? Então, gente, olha só. PG, né? Vou passar rapidinho por PG, né? Só para comentar mesmo, porque eu não consegui falar na semana passada, tá? Essas coisas aqui eu vou passando, né? Lembrando que PG, né? Tipo, tem uma razão também, que nem a PA, né? Só que lembram que a PA, né? Você tinha uma razão somando, né? Ou diminuindo, né? Dependendo do valor. Somando, né? Mas às vezes você diminui os valores, né? Na geométrica você já tem uma razão multiplicando, né? Então, por exemplo, do 3 por 9 eu multipliquei 3, né? Por 9 por 27 eu multipliquei 3, né? Então, para você achar a razão, né, de uma sequência, é só pegar o segundo termo e dividir pelo... Segundo não, né? Pegar um termo e dividir pelo anterior, né? A razão você sempre faz isso, né? Na PG, você pega um elemento e divide pelo anterior, você vai achar a razão dele, beleza? E aí, gente, o que a gente tem que ter cuidado, tá? É quando a razão ele está entre -1 e 1, né? E eu vou falar sobre isso na frente, porque a fórmula da soma do SN, né? A soma dos NT, ela muda, né? Quando a razão está entre -1 e 1, e eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Aqui ele está falando sobre a classificação do PG, né? PG alternante, né? Quando tem uma razão negativa, né? PG crescente é quando a razão é maior que 1, né? Decrescente, né? Em dois casos, né? Se o primeiro termo é positivo,
né? E a razão está entre 0 e 1, né? Ou o primeiro termo é negativo e a razão, né, for maior que 1, tá? Aí ele entra no PG decrescente, tá? Isso daqui, e a constante é quando tem uma razão igual a 1, né? Tipo essa daqui, ó, 2, 2, 2, 2. Isso aqui é uma PG, né? Você vê que 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1, então tem uma razão 1 aqui, né? Isso aqui é só classificação mesmo, isso daqui a gente não vai usar tanto, não, tá? Termo geral. Termo geral, isso aqui a gente tem que estar na mente, né? Para você achar o termo geral aqui, você vai usar sempre essa fórmula aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. A N, né, é igual... A N é o termo que você quer, né? É igual a 1, né, vezes Q elevado a N menos 1, tá? E N sempre maior ou igual a 1, né, gente? Na verdade, N é maior ou igual a 1 porque você pega o primeiro termo, né? Depois N igual a 2, que é o segundo termo, e assim diante, tá? Se você não pegar aqui como o primeiro termo aqui, ó, tá? E aí você... É parecido, né? Porque aqui é N menos 1, né? É N menos 1 porque aqui a gente pegou o primeiro termo. Mas se você usar outro termo sem ser o primeiro termo, né? É só você, quando elevar o Q aqui, botar N menos esse valor que estava aqui, que é o M, tá? Tipo, eu quero achar o sétimo termo e o cara deu o terceiro termo, né? Então, o sétimo termo é A7, seria igual a A3, né? Que é o terceiro termo que você tem, né? Vezes Q elevado a N menos 3, né? Porque você já tem, né, o terceiro termo. Beleza? Tá? Só para a gente identificar isso daqui, que se você não tiver acesso ao primeiro termo, você usa a fórmula desse jeito aqui, tá bom? E aí aqui, né, calcule o quarto e o sétimo termo dessa PG. A PG tem o A1, né? Aqui você divide o segundo termo pelo primeiro para achar a razão, tá? Aí tem mensagem no chat aqui. Boa noite, Daniela, tudo bem? Tá, então a razão aqui é menos 6 sobre 3, né? Que dá menos 2. Né? E aqui para achar o quarto e o sétimo termo, aplicou literalmente a fórmula, tá? Então, A4 é igual a 1, que é 3, né? Vezes Q, que é menos 2, que a gente achou aqui, elevado, né? A N, que é o 4 aqui, menos 1. Tá? E aqui é só conta, né? Daqui em diante é só conta. Beleza? Aqui, ó, desculpa, calcule a razão e o quinto termo de uma PG decrescente, sabendo que A1 é 18, tá? E A3 é 8, né? Então, aqui, né, eu tenho A1, eu tenho A3, né? Ele literalmente usou a fórmula do termo geral, né? Porque ele já vai ter o A3, que é 8, ele já tem esse valor aqui. Ele tem o A1, que é 18, né? Aí aqui é N menos 1, então é 3 menos 1. E o que vai sobrar, que é o que a gente quer achar, então calcule a razão. Então, determinados momentos, né, a gente tem que usar a fórmula para achar outro valor, sem ser, né, o termo que a gente quer, o termo geral, né, que está falando. Tá? E aqui o Q ficou ao quadrado, né? Vocês sabem que quando o Q ficou ao quadrado é mais ou menos a raiz quadrada, né? Que você tira, né? Para você achar o valor de Q. Beleza? Gente, isso daqui, né? Eu sempre usando essa fórmula aqui, tá? Eu queria chamar a atenção, né? Mais dessa PG aqui. Aí tem uma historinha do Torre de Hanoi, né? Muito interessante. Tem os exercícios aqui, tá, gente? Mas aí Ó, por exemplo, determine a expressão do termo geral dessa PG aqui, 8, 16, né, 32, né, 64. Você percebe que a razão aqui, né, é 16 dividido por 8, que dá 2. Né? Então, você repara aqui, por exemplo, que a razão tem que é 2, né? E aí o termo geral é literalmente 8, né, que é o primeiro termo, né? E aí é legal você conseguir achar o termo geral, né? Porque você vê que aqui, né, todos são múltiplos de 8, né? E aí 8 vezes 1, 8 vezes 2, aí depois, na verdade, vai para 8 vezes 4, né? São múltiplos de 8,
né? Então, aqui, quando você bota essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n menos 1, por que 2 elevado a n menos 1, né? Porque o nosso primeiro termo aqui é o 8, né? Então, como já tem o 8 aqui, né? Essa parte aqui, né? Tem que dar 1, né? Porque 8 vezes 1 é 8 para dar o primeiro termo. Então, você botando um n menos 1 aqui, quando o n for igual a 1, aí vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Então, vai ficar 2 elevado a 0 que dá 1. Então, 8 vezes 1, 8. E assim diante, quando for o 2, né, vai ficar 2 menos 1, 1, aí vai ficar 8 vezes 2, que é 16, né? Dá certinho, né? Achando esse termo geral, tá? Calcule o termo inicial, por exemplo, aqui é para achar o A1, né? Sabendo que o sexto termo é igual a 6 e a razão é 2, né? Então, você vai fazer aquele termo geral, né? Olha só, faz o termo geral. Eu tenho o sexto termo, então vou fazer o A6, né? O A6 que dá 6, né? A razão tem também que é 2, né? E n menos 1, né? N é 6, 6 menos 1, 5. Né? E aqui você consegue achar o valor de A1, né? Aqui dá 32 A1 e 6 aqui. Passo 32 dividindo, né? E dá 3 sobre 16, tá bom? Isso, gente, é para quem chegou depois, eu estava explicando que na aula passada a gente não chegou a falar sobre PG, né? Aí tinha, né, o dever de falar um pouco de PG com vocês, que eu acho que tem uma parte importante aqui. Mais do que isso que eu estou falando aqui, mas estou falando tudo, tá? E depois eu vou fazer essa lista aqui que tem, né, o PA e PG junto, né? E aí depois que eu terminar essa lista aqui, e aí a gente vai, né, eu vou perguntando a vocês, né, deixa eu voltar aqui, o que vocês teriam dúvida em alguma matéria para a gente olhar lá um pouquinho, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em exponencial logaritmo, a gente dá uma olhadinha em funções dadas por mais de uma sentença, né? Porque a segunda prova é da funções do primeiro grau para frente, né? Mas eu acho que função do primeiro grau, função do segundo grau, vocês não tiveram tanta dúvida, não. Não lembro de vocês terem muita dúvida, não, tá? Eu acho que depois da D2, né? Exponencial logaritmo para frente, que eu acho que fica um pouquinho mais complicado, tá? E o terceiro aqui, gente, sabe-se que o décimo termo de uma PG de razão meio é igual a menos 1 sobre 32A, né? Aqui a gente tem o décimo termo e a gente tem a razão, né? Ele quer o valor do terceiro termo, né? Então, a gente vai fazer aquela fórmula, né? Usando, né? Como agora eu não tenho o primeiro termo, eu quero saber o terceiro termo. Eu tenho décimo, né? O décimo termo, que é menos 1 sobre 32. Eu quero o terceiro termo. Então, eu não vou achar o primeiro termo aqui. Eu vou fazer o A3, né? Que eu quero achar. Vezes a razão, que é meio, né? Aí, quando você bota o terceiro termo aqui, é n menos 3, né? Isso a gente falou lá no começo, né? Que se você diferencia aqui do primeiro termo, né? O valor que você está achando aqui, que é o terceiro termo, você vai diminuir de n, então vai ficar 10 menos 3, tá? E aí, depois aqui é só fazer conta, tá? Manusear essa fórmula que é o interessante, ok? Aqui ele fala um pouco sobre o produto dos n primeiro termo, né? Isso daqui não interessa tanto a gente, mas eu até falo com vocês, né? Aqui, gente, por exemplo, calcule o produto dos 10 primeiros termos, né? Dessa PG aqui. Você está vendo que a razão dele é 5, né? O 5 dividido por 1, 5, né? Aí a fórmula do produto dos N termos, né? É isso aqui, ó. Seria o módulo, né? De PN seria o produto, né? Aqui, raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N, né? Então, né, aqui, A1 vezes a N seria o último termo, né? E nesse daqui a gente não sabe o último termo. Então, nesse exercício aqui, por exemplo, ele teve que fazer o A10, né? Ele teve que calcular o A10, sabendo que a razão é 5, né? E aí, ele achando... E o A1 é 1, né? Beleza. Ele achou o A10, que deu 1.953.125. Né? Ele achou o A10 aqui, né? Para fazer essa conta aqui do produto dos 10 primeiros termos, né? Então, ficou raiz quadrada, né? De A1, que é 1,
vezes a n, né, que é o último termo que ele achou aqui, que é esse valor gigantesco aqui. E isso daqui elevado, né, a n, né? E assim, ele quer a soma, o produto dos 10 primeiros termos. Então, elevado a 10, né? Aí essa conta aqui é sinistra, né? 1.953.000 vezes 152 elevado a 10 é meio complicado, né? Mas o que ele faz, para pelo menos a conta ficar menor, né? Ele nem faz a conta depois, né? Mas ele bota aqui em expoente fracionário, né? Você sabe que quando tem a raiz quadrada, né? O expoente aqui de dentro fica no numerador, né? E o índice aqui, como é raiz quadrada, então o 2 fica no denominador. Tá? Então, 10 dividido por 2 é 5. E aí o produto é esse valor elevado a 5. Tá? E ele nem faz essa conta aqui. Tá ok? Tá? Citei isso daqui, mas geralmente eu nunca vi isso cair em prova não, tá, gente? Nunca vi isso cair em prova. Mas, né? Tá aqui na apostila, a gente comenta, né? Beleza? Queria chegar aqui, na soma dos n primeiros termos, isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Porque já vi cair muitas vezes. Então, e aí, gente, não tem para onde fugir, tá? Toda prova cai PA e PG, né? Tem prova que só cai PG, né? Tem prova que cai os dois, tem prova que só cai PA, né? A gente não sabe o que vai cair, né? Então, como hoje também é uma aula de revisão, nem sei qual é a prova de vocês, gente, porque eu fui olhar aqui, né, e não abriu ainda, né? Em Matemática 2 já está lá a aba aberta, né? Vai começar amanhã. Mas o de vocês, ele ainda não abriu, né? Então, não sei se vai começar amanhã ou sábado, né? Não sei se vocês sabem alguma coisa, né? No cronograma lá tá falando que é a semana toda de prova, né? Então ele pode escolher qualquer dia. Penso eu que a de vocês deve começar ou amanhã ou no sábado, né? Não sei. Como eu não tenho contato do coordenador, então eu acabo também não sabendo o dia da prova de vocês, né? Mas vamos lá. Soma dos n primeiros termos, tá, gente? Né? Ele quer a soma, né, dos termos de uma PG, né? E aí a gente não precisa ficar passando aqui literalmente para como a fórmula, né, se deduziu, porque isso é mais para quem faz o curso de matemática, literalmente, tá? Mas o que é importante mesmo, né, é essa fórmula aqui, tá? Tem que estar na mente, né? Vocês vão fazer a prova, né, online, né? Então, dá para, né, na folha que você estiver fazendo, né, já ter essa fórmula, né? Mas, assim, é importante você já ter uma noção dessa fórmula aqui, que é A1 vezes, né, a parênteses, Q elevado a N e o menos 1 embaixo. Muita gente confunde, né? Porque no termo lá, para achar o AN, né, é N menos 1 aqui em cima, né? Na soma, não, o menos 1 faz parte aqui de baixo, tá? Ele não faz parte do expoente aqui do Q, não. Tá bom? Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Sobre Q menos 1, tá? Essa daqui é a soma quando a razão não está entre menos 1 e 1, tá? Aí vou mostrar para vocês que quando está entre menos 1 e 1 é outra fórmula, tá bom, gente? Só vou mostrar para vocês depois, tá? Então, gente, vou pegar um exemplo aqui, tá? Uma PG que seu primeiro termo é 4, sua razão é 2, calcule o valor da soma dos 10 primeiros, né? Então, vou usando a fórmula S10 é igual a 1, que ele falou que é 4. 4. Razão é o 2, né? Que ele falou que a razão também é 2. Né? 2 elevado a 10, que ele quer os 10 primeiros termos, menos 1 sobre o que é 2. 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Tá, repetiu 4, faz o que está dentro do parênteses primeiro, né? 2 elevado a 10 é 1024, menos 1 dá 1023, 4 vezes 1023 dá 1 aqui, não precisa mais botar, né? Então dá 4.092, tá? Beleza, gente? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Ele quer a soma, né? Determine a soma dos termos da PG finita. Né? Primeiro, aqui a gente não tem um número de termos literalmente, né? Então ele faz uma análise aqui, que aqui a razão é 10, né? Então aqui, tipo, é 5, né? 50, depois vem vezes 10, 500,
depois vem 5.000, né? Depois vem 50.000, né? Até chegar esse daqui, ele concluiu que tem, né, literalmente 7 termos, tá? Que você vai ter que fazer a sequência para saber quantos termos tem, tá bom? E aí, sabendo quantos termos tem, né? Ele quer a soma de todos os termos, né? Porque esse daqui é uma PG finita, né? Eu tenho, né, um número final, né? Eu tenho, né? Não é infinito que nem a outra, por exemplo. Essa daqui ele não fala nada se a PG é finita ou infinita, né? Ele só fala que quer os 10 primeiros, né? Mas essa sequência pode ter mais de 10, né? Não necessariamente vai somar todos os termos, tá bom, gente? Aí aqui ele aplicou depois na fórmula, tá? Acho que aplicar a fórmula é tranquilo para vocês, é só jogar, né? O A1 é 5, a razão é 10, o N, aí a gente viu que é 7, né? Menos 1 sobre Q, né? Que é a razão, 10 menos 1. Aí é só fazer a continha, tá? Calcular a soma dos 5 primeiros termos de uma PG, sabendo se sua razão tem a razão e tem o quinto termo, né? E aí, gente, a gente não tem o primeiro termo que é usado, né, literalmente na fórmula da soma, né? Então, o que você faz? Você vai pegar a fórmula, né, do termo geral, né, do A5, porque o quinto termo a gente tem, que é 162, né? Eu tenho esse termo, eu tenho a razão, que é 3, né? Aqui é n menos 1, então é 5 menos 1, que dá 4. Então, eu consigo, né, achar o valor de A1 aqui, né? Isolando ele, passo dividindo aqui, né? E aí a divisão dá 2. E aí, sabendo o primeiro termo, né, eu consigo jogar aqui na fórmula normalmente, tá? Tá, gente? Eu acho que eu já falei bastante de soma, eu quero pular, né, porque também não sei que horas são, já são 6h54, tem que falar das outras matérias, né? Eu vou pular esses exercícios aqui, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse exercício, vocês falem que eu volto, tá? Eu queria, né, falar sobre isso daqui. Tá vendo? A soma dos infinitos termos de uma PG de razão, né? Que estando entre menos 1 e 1, tá? Ele é dada por essa fórmula aqui, tá? Então, é A1 sobre 1 menos Q. Então, essa é outra fórmula. Por exemplo, né? Você repara que, na verdade, quando é uma PG realmente decrescente, tá? Uma PG decrescente que a gente faz usando essa fórmula, né, da soma dos infinitos termos, tá? Então, por exemplo, nesse daqui, né, é 5, aqui é 5 sobre 10, né? Então, o primeiro termo é 5, né? E a razão, né, aqui, gente, isso aqui é importante, né? Porque aqui você não consegue. Você vê que é 1 sobre 10, né? Porque do 5 por 5 sobre 10, eu multipliquei por 1 sobre 10, né? Mas aí, se você tiver dúvida assim, de enxergar, né? Você pega o segundo termo, né? Pega o segundo termo, né? 5 sobre 10, né? E, né, divide pelo primeiro termo, que é o 5, né? E aí, repete a primeira fração, que é 5 sobre 10, tá? Vezes, né, o segundo termo, que é 5, a segunda fração, que é 5 sobre 1, né, que está aqui embaixo, né, então fica 1 sobre 5. Então, ó, primeira fração vezes o inverso da segunda, aqui tem 1 aqui embaixo. O inverso da segunda é 1 sobre 5. Cortou 5 com 5, deu 1 sobre 10. Né? Então, a razão, né, é 1 sobre 10. Tá? Beleza? Né? Achou aqui a razão. Como a razão está entre menos 1 e 1, ele vai usar essa fórmula, né? Essa formulazinha aqui que eu queria mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês, que é uma fórmula diferente e mais fácil que a outra, né? A1, 5, tá? 1 menos Q, então é 1 menos 1 sobre 10, né? E aí o 5 você repete, né? Aqui, gente, não sei se eu já comentei com você, mas dá para fazer um produto misto aqui, né? 10 vezes 1, 10, menos 1, 9. 9 e repete o 10 embaixo aqui. Aí faz a divisão de fração, como eu fiz ainda agora, tá? E termina a conta, tá? Eu queria só chamar a atenção disso, tá bom? Sobre essas questões aqui de PG, tá? Gente, alguma dúvida nesse tipo de questão de PG? Tá? Eu só queria mostrar isso para vocês e focar legal, para a gente poder ir para aquela lista de exercício 12 e 13 ali, tá bom?
vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma questão dessa apostila aqui, vocês me falam que a gente para discutir elas. Beleza? Pode mandar aí no chat, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Tá bom? E principalmente hoje, né? Hoje é revisão, vocês têm que tirar a dúvida de vocês, né? Porque, gente, semana que vem eu vou mandar um link para vocês, tá? Mas assim, é só para quem acha que ficou na P3, tá? Quem fizer a prova e se sentir tranquilo, tá bom? A gente se despede hoje. E dependendo de quantos pontos você falta também para passar, também tem isso também. Espero eu que até quinta-feira que vem já tenha saído a nota e vocês já saibam se vocês vão precisar fazer ou não, tá bom? Mas se alguém ficar aí na P3, né? Espero que ninguém fique e torço, né, para ninguém fique. É a primeira vez que eu vou falar para vocês. Estou torcendo para eu ficar, né? Para ficar sem aluno, né? Porque aí quer dizer que todo mundo passou. Certo, gente? Então vamos lá. Podem falar aí no chat, tá, gente? Não fiquem com vergonha. Aqui, ó. Deu a sequência aqui, né? E pede para calcular o quarto termo. Gente, ridículo, né? Isso aí no quarto termo aqui, tá? E ele quer A3 mais 4A2, aí é só substituir, né? O A3, que é 7, mais 4 vezes A2, que é o 5. Então, 4 vezes 5, 20, mais 7, 27. Tá? Aqui na 2, né, ele deu uma sequência aqui, né? Sn é igual Sn menos 1 mais 4, né? Então, todo termo, né, vai ser o termo anterior mais 4, tá? Sendo que o primeiro termo é o 2, né? O 2 já está fixo. Ele quer os 4 primeiros. O primeiro já tem, né? O segundo vai ser o quê? O anterior mais 4. Então, o anterior é o 2. 2 mais 4, 6. O 3 é o anterior mais 4. O anterior deu 6, então 6 mais 4, 10. Né? E o S4 é o anterior, 10 mais 4 dá 14. Tá? Bem tranquilo. Só você ler nessa sequência aqui, que é todo termo vai ser sempre o termo anterior mais 4. Tá? É o 3, né? Então, a PA de razão 2, tá? Sabendo-se que o seu oitavo termo vale 20, calcule o seu quinto termo, né? Então, na PA aqui, gente, é a mesma coisa que eu comentei ainda da PG, tá? A fórmula geral, né? A N é igual... geralmente vem lá, né? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, certo? Mas como eu tenho, né, o oitavo termo, quero calcular o quinto termo, né? Então, eu vou usar esses dois termos que estão sendo colocados aqui, tá bom? E eu quero o quinto termo, então vai ser A5, né? A5 é igual, né? O A8 que a gente tem, A8, mais N, né? N é o 5 aqui, né? Que a gente está calculando, menos o termo aqui, ó. Não tem problema ficar negativo, tá, gente? Então, o termo que a gente tem aqui é o oitavo, beleza, vai ficar 5 menos 8 vezes, né, a razão que ele deu, que é 2, né? Então, né, o A8 é 20, né? Aqui dá menos 3 vezes 2, dá menos 6, 20 menos 6, 14. Ok? Determina o décimo termo de uma PA, aí ele dá, né, a razão. E o quarto termo, mesma coisa, tá, gente? A4, né, é igual a 1. Né? Aqui ele fez separado, né? Ele fez um pouco diferente. Ele calculou aqui primeiro o A1, tá? Para depois jogar, né, no décimo termo, tá? Olha como é que ele fez. Ele pegou o A4 igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Para achar o A1 aqui, tá? Então, A4 é 11, né? E o A1 ficou aqui, aí só calcular, achar o A1, tá, gente? E aí, para calcular ele calculou A1, aí depois ele foi, né, e jogou, né, o décimo termo, né, que é o A10, tá bom? Então, A10 é igual a A1, que é o 2, calculou aqui, mais N menos 1, 10 menos 1, que é 9, vezes 3, tá? 9 vezes 3, 27, mais 2, 29.
Tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora é PG. Do 5 para frente é PG, eu acho. Tudo PG. Isso aí. E essa questão aqui, gente, é a número 7. Tá? É uma questão, né, que geralmente, tá, cai em prova, tá? Desse estilo aqui. Então, é bom a gente dar uma olhada nessa número 7, tá bom? Assim, calcule a razão, né, e o 12º termo de uma PG crescente, beleza? Sabendo que A1 é igual a 3, tá? E A3 é igual a 27, né? Então, beleza, né? Ele fez a fórmula do termo geral da PG, dessa vez. O A3 que a gente quer achar, né? Não, o A3 já tem, né? Cadê? O A3 já tem, ele quer achar a razão, né? Então, ele bota o A3, né? Igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, que é 3 menos 1, né? Para deixar a razão, né, sozinha, para a gente conseguir achar o valor da razão como a questão pediu. Então, o A3 é 27, o A1 é 3, e fica Q elevado a 2, né? Lembrando que contar ao quadrado é mais ou menos a raiz, né? Que é mais ou menos 3, que é a raiz de 9, ok? E aí, depois que você achou a razão, né? Que a gente já achou aqui, né? A gente joga no valor, né, do A12, tá? E aí, gente, o que acontece, né? A gente vai usar aqui o mais 3, né? Que é uma PG crescente, né? Então, a gente vai usar o 3 aqui, beleza? Então, vai ficar A1, que é o 3, que já tem, vezes a razão, que é o 3, que foi usado, elevado a n menos 1, que é o 12, aqui 12 menos 1, né? E aí, o gabarito está errado, né, gente? Aqui é 3 elevado a 11, né? Aqui, aí, cuidado aí, bota aí para corrigir esse gabarito, tá bom? Gente, daqui a 7 minutos vai cair, a gente volta, tá bom? Número 6. Uma PG o seu primeiro termo é igual a 5, sua razão é igual a 2. Calcule o valor da soma dos seus 8 primeiros termos. Então, ele vai fazer, né, a fórmula da soma, tá? Que é S8, tá? Que é A1, né, que é o 5, que ele fala aqui. A parênteses 2 elevado a N, N é 8, né, que são os 8 primeiros termos, né? Menos 1, sobre que a razão é 2, 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, né? 5, 2 elevado a 8, né? Dá 256 menos 1. Tá? Aqui é só continha depois, tá bom? A gente chegou no número 7 aqui, que é a 7, você percebe que é uma razão, né, entre menos 1 e 1, né? Então, ela vai usar a fórmula, né, da soma, né, que é aquela diferenciada que eu tinha mostrado para vocês, né? Esse tipo de soma aqui, a soma dos infinitos termos de uma PG de razão entre menos 1 e 1, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Então, lembrando aqui, como é que eu acho a razão, né? Eu pego o segundo e divido pelo primeiro, né? Você repara que se eu dividir 9 por 27, né, dá 1/3, né? Então, tem a razão 1/3, tá? Então, ele quer a expressão do termo geral, né? Como é que seria a expressão do termo geral, né? A n, né, é igual a 1. A1 é quem? É 27, tá? 27 vezes 1/3, que é a razão, elevado a n menos 1. Tá? Esse é o termo geral, né? Bem tranquilo, tá? Usando aquela fórmula que a gente já conhece, tá? B, a razão entre o 7º e o 9º termo, tá? Gente, eu prefiro fazer como eles estão fazendo aqui, tá? É melhor do que você achar o 7º, depois achar o 9º e fazer a razão. Faz ao mesmo tempo, tá? Bota já a 7 sobre a 9, né? Como é que é a fórmula? É A1, que é 27, vezes a razão, né? Elevado a n menos 1, né? Que essa seria essa fórmula aqui, né? A1 vezes Q elevado a n menos 1, que aqui está errado de novo, né? Ele não diminuiu 1 aqui, tá? Então, aqui seria 6, né? E aqui seria 8, né? Aí por que é melhor fazer assim? Né? Porque você já corta 27 com 27, né? Aí ficou 1/3. 1/3 aqui é 6, aqui é 8, né? Só para corrigir aqui, tá? Aqui é 6, aqui é 8, tá? O mouse aqui é muito ruim, tá, gente?
E aí, como é a mesma base, divisão com a mesma base, o que acontece? Repete a base e diminui os expoentes. 6 menos 8, tá? Que dá menos 2. É a mesma coisa, né? E aí, 1/3 elevado a menos 2, quando é expoente negativo, inverte, né? Ele fica, na verdade, 3 sobre 1 ao quadrado, né? Você inverte, tá? E aí, como é 1 embaixo, né? 3, na verdade, 3 sobre 1 é 3, né? 3 ao quadrado é 9, tá? E aí, né, na C, ele pede a soma dos seus infinitos termos, beleza? A soma dos seus infinitos termos você vai usar, né, como a razão é 1/3, né, você vai usar essa fórmula aqui, aquela segunda que eu mostrei para vocês. Né? Então, A1 é 27, 1 menos o quê? 1 menos 1/3. Aqui você faz produto misto, dá 3 vezes 1. 3 menos 1, 2, e repete o de baixo. Né? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Tá? 27 vezes 3 é 81, dividido por 2 é 40, vírgula 100. Tá? Então, assim, nessa primeira parte, né, que está faltando 3 minutos para terminar, eu falei com vocês, né, expliquei, lembrei vocês, porque PA e PG vocês já viram em determinado momento no ensino médio de vocês, né? Mas, assim, lembrei vocês, né? Falei sobre PG porque caiu a nossa aula da, da semana passada. E aí, agora a gente já fez essa lista de exercícios aqui que incluiu PA e PG. E essa parte aqui, esses exercícios aqui, é os que podem cair, tá? Então, a gente fez tudo, tá bom? Agora, depois que cair aqui, né? Eu já vou perguntando até você, né, gente? Da, das aulas aqui, né? Quais que vocês têm algum tipo de dúvida, né? Porque tem essas funções exponenciais, porque assim, não adianta se vocês não tiverem dúvida eu pegar aqui e ficar falando, né, gente? Eu preciso que vocês falem, né, qual parte que vocês têm algum tipo de dúvida, né? Por exemplo, função exponencial ou logaritmo, né? Que seria essa base aqui, né? Aqui tem algumas coisas que a gente pode comentar, né? Algumas propriedades, né? Algumas definições, e tem uma aqui, gabarito, a gente pode dar uma olhada nesses exercícios aqui da aula 10 e 11, né? Que, na verdade, 10 e 11 deve ser essa aula aqui, aula 11 e aula 10, que é dos... Não tem aqui a aula anterior, mas é isso, a gente pode olhar isso daqui se vocês quiserem, tá? Isso a gente já falou no momento, né, lá na aula, tá bom? Então, vou sair logo, tá, gente? Espero vocês daqui a pouco, tá bom? E a gente decide o que a gente vai fazer, tá? Pergunto a vocês onde está a dúvida de vocês, ok? Valeu, galera. Abraço.